que vai. Se não for, depois a gente cancela. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Kardec foi um exímio cientista e pesquisador. E ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo numa ordem cronológica e maravilhosa. Por quê? Nós já analisamos aqui alguns fatos do Evangelho. Então, o capítulo 1 é: não vim destruir a lei. Então, a gente já entendeu um pouquinho que a lei de Deus não se destrói. Ninguém destrói a lei divina. Depois ele diz: meu reino não é desse mundo, é o segundo capítulo. Até porque, como é que se pode aqui no mundo que vivemos, alguém imaginar que existe a felicidade suprema e a paz? Não existe. Então, por isso que o reino não é deste mundo. Terceiro, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, isso são fatos. Primeiro é um fato, segundo é um fato, terceiro é um fato. Quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele fala de reencarnação. Então, ele colocou 4 pontos para chegar no quinto, que é o que a gente agora começa a analisar. Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho. Até porque no mundo tereis aflições. Conhece alguém que não tem aflição? Não tem como. Mas a doutrina espírita, ela vem como consolador prometido, nos explicar o porquê das coisas e nos orientar no caminho da própria evolução. No quinto, bem-aventurados os aflitos, e algumas bem-aventuranças. O 6º capítulo do Evangelho é o Cristo Consolador. Olha que legal. Então, primeiro vem os fatos, para depois chegar em quem? No Cristo. E a partir daí, outras bem-aventuranças e normas de conduta. Qual o que nós vamos comentar aqui hoje? Dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos: loucura e suicídio. Primeiro, para a gente entender um pouquinho, o termo, a palavra loucura, não tem mais nada a ver com o que era loucura no século XIX, no século XVIII. E lá no início ainda, na época de Jesus. Porque depois se mudou muito o contexto de loucura. E aqui a gente vai falar em si de doença. Nós vamos falar de saúde. Porque senão não seria o consolador. O foco aqui não ficar colocando e pautando qualquer situação. O foco é colocar o antídoto. É o antídoto que nos faz caminhar de forma diferente. Então a gente vai falar de saúde mental, para contrapor o quê? A chamada loucura. O pessoal mais antigo já ouviu falar que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Loucura muitas vezes foi simplesmente uma classificação de quebra de padrão. A pessoa que quebrava o padrão, aquilo que era a norma da sociedade, era considerado o quê? Louco. Olha só, naquela época, se alguém tinha algo contra você, ia te denunciar e de repente ia te prender e colocar você no manicômio como se você fosse louco. Simplesmente te afastava da sociedade. Depois isso foi mudando, tratados de psiquiatria que fizeram com que a coisa evoluísse. Outra coisa importante, vou fazer uma perguntinha para a gente refletir, né? Quem é médium aqui? Todos somos médiums, em maior ou menor grau. Quando você faz essa pergunta, tem gente que se assusta um pouco, né? Porque ela imagina que ser médium é aquela pessoa que enxerga o espírito desencarnado. Então ela já até dá um tremido aí. Médium é aquele que estabelece qualquer tipo de comunicação com o espírito. Então todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Inspiração e intuição são formas de mediunidade. E você nem sabe que está sendo intuído ou inspirado. Então a mediunidade no passado, aquela mediunidade ostensiva, era considerada loucura. Quantas pessoas foram para manicômios simplesmente porque tinha mediunidade? Então a ignorância foi o grande causador de todos esses
desequilíbrios. E o suicídio, que também é uma pandemia. E a gente não vai falar especificamente aqui, porque no mês de setembro também se entra lá em Setembro Amarelo, e aí também se faz uma específica. Mas como nós estamos falando de aflições, e as aflições aqui precisam ser compreendidas, então o que leva uma pessoa a cometer o ato? Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, que foi o que o Evandro falou aqui, ele trata de todas as situações da nossa existência, da nossa vida. Na questão 943 e seguintes, o Kardec vai fazer uma análise junto com o Espírito da Verdade sobre desgosto pela vida e, consequentemente, suicídio. Então lá vai dizer exatamente o porquê das coisas. E para chegar a esse ponto, é quando você chegou numa desesperança total. Não tem mais esperança nenhuma. Aí você parte para a interrupção daquela situação, que é outro engano. Então vamos voltar agora nos antídotos, que é o que importa para a gente. Se nós conhecêssemos tudo que Jesus falou em essência, nós teríamos aflições? Não. Ou sim? Nós não teríamos o sofrimento. Porque o sofrimento, o que é? O sofrimento é uma consequência natural de algo que você não compreende. Mas as aflições fazem parte desse mundo que nós vivemos. Vamos tentar entender que mundo que nós vivemos. Acho que a maioria aqui já deve ter escutado, né? O planeta Terra é um planeta feliz? Não. Não tem felicidade plena nesse planeta. Tanto é que nós falamos aqui do capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo. Então, voltando, o planeta Terra, é só você pegar agora e entrar em qualquer canal de notícia. Vai entrar em desespero. Então teremos aflições no mundo. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas crede em Deus, crede também em mim. Quando ele fala que a casa de meu pai há muitas e muitas moradas. Então primeiro a gente tem que entender qual é a função desse planeta aqui. Ele é um planeta classificado no segundo grau da hierarquia, de baixo para cima. Nós não somos mais primitivos, certo? Não. Alguém aqui mora em caverna? Tudo bem que tem gente que gostaria de morar numa caverninha lá, se isolar de tudo, né? Vai virar um eremita. Mas aqui ninguém mora em caverna. A gente tem um determinado até conforto. Tem ou não tem? Tem. Podemos reclamar? Não. Tem um determinado conforto. A maioria de nós tem água encanada. Olha que maravilha. Não precisa ir lá no poço pegar, né? Tem água encanada. Se você pegar lá e precisa aquecer uma comida, se você tiver um gás de cozinha, você vai lá com um fogão, né? Ou acende, ou vai pela elétrica e acendeu. Você não precisa pegar pedra lá e ficar batendo, ficar desenvolvendo. Então mostra o quê? Que o planeta não é mais primitivo no aspecto tecnológico. Não é mais. Então, se nós não somos mais primitivos, nós estamos num grau acima. E esse grau é justamente provas e expiações. Quem precisa ser provado? Quem não aprendeu, concorda? Você não vai pegar um professor e colocar ele para ser provado. Tem sentido isso? Se ele passa a matéria, se ele ensina, se ele é um mestre, ele precisa ser provado? Não, quem que precisa? O aluno. O aluno. Então dá para perceber nessa situação que nós não somos mestres. Nós estamos na condição de aluno. Então o aluno precisa ser provado. E o aluno que comete determinados erros, né? Se fosse antes, vai ajoelhar no milho, não é isso? Ainda bem que não existe mais castigo, né? Em partes. Castigo é uma coisa criada por quem? Por nós, pela nossa própria ignorância. E nós colocamos isso em que patamar? No patamar divino. A gente imagina que Deus, ou pelo menos aqui acredito que
esse público não pense mais assim, né? Pelo menos racionalmente. A gente imaginava que Deus castigava. Deus castiga. E isso criou em nós o medo, o receio de fazer coisas erradas. Medo e receio de fazer coisas erradas não tem nada a ver com consciência e educação, olha só. Então nós estamos numa era que não é para ter medo nenhum, mas é para entender que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. A responsabilidade é nossa. Então, como a gente ainda não chegou no patamar de professor, nós ainda estamos no processo de aprendizado, a gente ainda pisa um pouquinho no tomate, escorrega, não é assim? Se você escorrega, que você não fez a coisa direito, isso vai ter uma consequência, vai ou não vai? E essa consequência vem para quem? Para quem cometeu o deslize, o erro. Então isso é chamado de expiação. Então nós estamos aqui para expiar o passado e sermos provados. Então a Terra é um planeta de provas e expiações. Ah, mas o que isso tem a ver com bem-aventurados, os aflitos, loucura e suicídio? Loucura, primeiro ponto. Tudo aquilo que nós usamos mal, muito mal, vai ter consequência? Então nós podemos analisar sobre dois aspectos, que foi falado na semana passada aqui. Causas anteriores das aflições, justiças das aflições. Então vamos lá. Se eu uso mal, eu estou danificando o órgão que eu usei. A gente acha que não, não é? Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é isso? Não é isso que a gente pensa? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Tudo bem. Primeiro que o corpo não é seu. Você pensa que é. Então isso é um engano. Aí você usou o corpo do jeito que você acha que deve usar. Quando você aporta na vida verdadeira, depois de um determinado tempo, você vai tomar consciência e vai se perceber que você usou mal. E aquele órgão que você usou mal, ele vai simplesmente, numa próxima encarnação, não estar 100%. Agora imagina um cérebro que não está 100%. Começa a complicar um pouco, não começa? Então a sede é a caixa craniana? Não, é o cérebro que está dentro dessa caixa. Se eu lesei esse cérebro por alguma forma, na próxima encarnação, esse cérebro não vai estar 100%. E aí, se não está 100%, a inteligência consegue se manifestar? Não consegue se manifestar. Então, para o espírito, acaba sendo uma punição. Ele acha que está sendo punido, mas ele mesmo danificou e ele mesmo criou aquele novo corpo da forma que ele precisava. Então isso é uma expiação e ao mesmo tempo uma provação. Por que provação? Porque vai testar paciência, tolerância, resignação. Olha só, se for revoltado, está passando pela prova? Se for revoltado, não está passando pela prova, ele está falhando de novo na prova. Então a loucura tem dois aspectos. Primeiro aspecto, usou mal em encarnações anteriores, o cérebro vem com algum tipo de problema. Outro aspecto, nessa encarnação mesmo, fica com aquela ideia fixa remoendo o tempo todo, preso naquilo, não se liberta. Aí semelhante atrai quem? Semelhante atrai semelhante. Espíritos interferem na nossa vida? O que vocês acham?
Então imagina que ele vai atrair para ele quem? Semelhante. E aquela ideia vai ficando cada vez mais intensa, mais forte, mais robusta, até que ele se perde na ideia. Vai ficar o quê? Louco. De novo. Esse é um aspecto. E pode levar ao suicídio? Pode. Com certeza, pode. E o suicídio é a mesma coisa. Ele não suporta mais passar por aquela expiação, por aquela prova. Ele acha que não vai dar conta. E aí ele acaba fazendo o quê? Interrompe. Maravilha. Jesus vem aqui e diz para a gente o seguinte. Olha só. Imaginar Jesus. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Ele está prometendo algo, não está? Se você é bem-aventurado que você sofre, quando que você vai ter o benefício do sofrimento? Ele está falando de futuro. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Ele está falando de futuro. E a doutrina espírita vem dizer o que para a gente? Que aqui a encarnação, para todos nós, ela é somente a prova escolhida. Encarnação é a prova escolhida. E a vida verdadeira é qual? A vida espiritual. Então hoje mudou-se todo o conceito. Por quê? Síndrome do pânico. Alguém já ouviu falar? Conhece alguém que tem? Doença mental. Depressão, já ouviram alguém falar de depressão? Doença mental. Vocês conhecem alguém ansioso? Conhece não? É uma doença mental. Então você classificou hoje várias e várias doenças mentais que a gente não vai tratar como louco, vai achar como louco. Não. Mas olha só, são doenças mentais. Então nós precisamos aprender a cuidar primeiro da mente. Mas para eu cuidar da mente, eu preciso cuidar primeiro de quem? De mim, porque eu controlo a mente. E a maioria de nós é controlado pela mente, é ou não é? Parece que a mente nos domina. Ela é um inimigo brutal, não é verdade? Não. Temos que olhar para a mente como a personalidade, fruto de todas as nossas existências anteriores, querendo aqui seguir padrões. E quem criou esses padrões? Fomos nós que criamos esses padrões. Então vamos voltar. Síndrome do pânico. Por que medo? Medo do quê? Já parou para refletir? Normalmente nós temos medo de morrer, certo? Qual é o nosso maior medo? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, não esconda. Qual é o seu maior medo? Né? Morrer. O nosso maior medo acaba sendo morrer. E aí vamos lá, vamos voltar de novo aqui e lembrar de Jesus. Não estou falando nem de doutrina, estou falando de Jesus. Jesus foi crucificado para mostrar para todo mundo aquela situação, certo? Foi lá, crucificado. E depois não apareceu? Ele enganou, não enganou? É verdade, não é verdade? Apareceu, não apareceu? E aí? Tem relatos e testemunhos que ele apareceu. Então, se ele apareceu, foi crucificado ali, mostrou que estava morto, e depois ele aparece, ele está dizendo o quê? Que morte não existe. Vamos fazer um exercício rápido aqui agora, certo? Um exercício rápido. Aliás, dois. Primeiro exercício, você consegue enxergar o ar que você respira? Ele existe ou não? Opa, então o invisível existe, certo? Agora um outro exercício, rapidinho, só para a gente tentar explicar tudo isso, que parece fácil, mas é complexo. Fecha o olho e imagina você no alto de uma montanha. Todo mundo, rapidinho, 2 minutinhos, fecha o olho. Todo mundo fecha o olho.
Imagina que você está no alto de uma montanha maravilhosa, com um luar fantástico, aquela noite gostosa. Ó, não vai nem querer abrir o olho mais. Agora pode abrir o olho. Você esteve nesse lugar? Esteve ou não esteve? Você esteve. O seu corpinho não saiu daqui. Garanto para você, não desmaterializou, ele ficou paradinho aqui, do jeito que está. Então você mesmo sentiu que você não é o quê? O corpo. Sentiu ou não sentiu? Sentiu ou não sentiu? Quem se libertou sentiu, quem ficou com medinho não foi, né? Quem ficou com medinho não foi. É aquela pessoa que está fazendo uma prece maravilhosa, começa a desdobrar e fica com medo e volta. Falar, eu desconhecido, é melhor ficar aqui que eu conheço. Então o que acontece? A vida é muito mais do que aquilo que a gente enxerga. O nosso olho é limitado. Ele é limitado. Então aquilo que nós não enxergamos é a verdade. E aquilo que nós enxergamos é só a ilusão. Aquilo que o nosso cérebro consegue decodificar de acordo com a imagem que tem, nada mais do que isso. Então a vida é vida em abundância. E se é vida em abundância, Deus é dos vivos ou dos mortos? Não existe morte, gente. Deus é Deus dos vivos. Aqui é só uma agregação de átomos. É átomo que vai virar molécula, que vai virar célula, que vai virar tecido, que vai virar órgão, que vai virar aparelho, que vai virar corpo. É isso. Mas você não é isso. Você está usando isso. Então morte não existe. Então você tem medo do quê? Estamos falando da síndrome do pânico. Você tem medo do quê? Sabe qual é o nosso maior medo? É de mudança, é de deixar, é de abrir mão. Fala a verdade, você quer abrir mão da sua vida? Não quer, por mais difícil que esteja. Está passando por uma aflição do tamanho do mundo, mas não quer largar o osso de jeito nenhum. Isso é apego. Então nós sofremos pelo nosso próprio apego. Qual que é o contrário do apego? Desprendimento. Desprendeu-se daquilo. Então qual é o antídoto para isso, para essa doença mental? Aprender que não existe morte, que a vida é vida o tempo todo. É como se você deixasse de fazer algo aqui e encerrou o ciclo para começar a fazer outro ali. Ah, mas você consegue fazer isso no estalo de dedos? Não. É aquele estudo de consciência de quem? De si mesmo. A partir desse momento, você vai ter desgosto pela vida? Imagine a outra situação agora. Outra situação para a gente. Você tem uma tarefa gigantesca para fazer. Uma tarefa, um trabalho. Que vai te tomar um tempão. De repente, aparece alguém e fala, olha, vamos fazer o seguinte. Se você conseguir fazer essa tarefa em um dia, você vai ter que se dedicar 24 horas ali. Depois desse um dia, você vai ter vários e vários e vários dias de paz, de harmonia, de abundância. O que você faria? Larga esse dia aqui para mim que eu vou fazer tudo, porque depois eu vou estar bem. Faria isso mesmo? Tem muita gente fazendo que faria. Isso é encarnação. O que é a encarnação perante a eternidade? Se estima que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que é o nosso tempo. 4,5 bilhões, não dá nem para a gente fazer conta, né? O que é uma encarnação de 90 anos? Estou falando 90, gente que vive bastante. Mas a média não é isso não, a média é 70, 75. Mas vamos pensar 90. O que é 90? Estou falando de média. Ó, tem estudos agora dizendo que nós temos que ficar 124.
que nós temos do nosso corpo condições de ficar aqui 124. É um apego danado ficar 124 aqui. Imagina você lá no osso e não querendo ir embora, né? Já não está nem em condições mais, imagina, não tem mais nem cabelo, não tem mais nada e continua aqui. Não vai. Voltando. O que é a encarnação perante a eternidade? Não é nada. Quem escolheu o gênero de provas que você está vivendo hoje? Quem você acha que foi? Foi você mesmo, com um conhecimento diferente do hoje, porque você não estava preso à condição material. Então nós escolhemos isso para quê? Para a gente poder superar, sair forte. Então nós falamos, não, eu quero passar por isso sim, porque eu dou conta, eu aguento o tranco, né? E o seu mentor espiritual falou, tem certeza? Você falou, tenho, pode largar comigo que eu vou. Pronto, e você veio. Então na hora que você sentir a perna bambear, fraquejar, para, respira e ora. Pede ajuda. A ajuda está aí, é uma questão de conexão. O antídoto é esse, né? Ora que melhora. Peça auxílio para você conseguir superar quem? Você. E aprenda a cuidar de você. A saúde mental tem a ver com higiene. A gente toma banho, não toma banho? Toma banho, ainda bem, né? Se a gente voltar no passado aí, umas encarnações para trás, o negócio era feio. Ainda bem que a gente veio para cá agora e começou a compreender melhor. Então toma banho, lava o corpo. Mas e a mente? E o pensamento? Parou para refletir? O pensamento continua igual, sujinho, gerando lixo quase que o tempo todo. Vai ter saúde? Não vai. Aquilo que você alimenta, cresce. Alimentou, cresce. Por que a gente não alimenta as coisas boas? Olha só, Jesus, meu jugo é leve e suave. Se o jugo de Jesus é leve e suave, por que o nosso é pesado? Qual a diferença nesse ponto para a gente avaliar? Uma vez que Deus é justo, todo mundo concorda que Deus é justo? Justo. Soberanamente justo. E bom. É bom, muito bom. Se Ele é bom, por que o nosso jugo não é leve e suave? Porque nós incompreendemos demais isso. Não queremos entender, não queremos aceitar, não queremos mudar. A gente quer continuar o mesmo, com resultado diferente. Não vai a lugar nenhum. Tem um desafio? Tem um problema? Tem. Problema não, desafio. Substitua a palavra. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Vamos fazer mais um testezinho rápido aqui agora. Veio a ideia, a gente tem que acatar a ideia, né? De novo, feche o olho. Afirme para você, eu tenho um problema, e presta atenção no que você sente, mas faça isso, vamos lá, eu tenho um problema, presta atenção no sentir. Se não prestar atenção no sentir, não funciona. Pronto, agora você vai abrir o olho e afirmar para você mesmo, eu tenho um desafio, e presta atenção no que você sente. Se não fizer, não vai funcionar. Qual a diferença? O problema foi um peso, não foi? Você não sentiu pesado? Só o fato de você já criar a palavra problema, parece que a gente fez assim. Pum. E na hora que você colocou desafio? Não foi? Não dá um ímpeto lá dentro? Não dá algo assim que te impulsiona? Então quando a gente acordar amanhã de manhãzinha, quarta-feira, se estiver chovendo, não importa, se estiver calor, não importa, agradeça a Deus, peça ajuda para você superar os seus desafios, que esses desafios vão te fazer ficar mais forte. Então o antídoto é autoconhecimento.
Conhece-te a ti mesmo, saiba o potencial que você carrega. Então é só, bem-aventurados é aqueles que estão tendo a oportunidade maravilhosa de aprender, de vivenciar, de passar pela experiência, de colher os frutos daquilo que ele mesmo semeou, e entender que de repente a escolha não foi uma escolha tão boa e favorável, pronto, e não ficar lamentando o fruto das próprias semeaduras que ele está colhendo. Fiz errado? Fiz. Por que fiz? Porque não sabia. Sem culpa, sem mágoa, sem ofensa. E a partir de agora, vou procurar fazer certo. E se não fizer certo agora, não tem problema. Vou errar, vou aprender, vou caminhar de novo, passo a passo. Porque olha só, à medida que a evolução vai ocorrendo, é como se fosse uma rampa, mas uma rampa bem suavezinha. Mas suave. Só que essa rampa, no começo, daqui a pouco ela foi, e a distância ficou alta. Essa rampa é a rampa da evolução. É a rampa da evolução. Nós vamos evoluir quase que infinitamente. Mas o que é mais importante? É que o potencial está onde? Dentro de cada um. Faça acontecer quando? Agora. Não afirme mais. Eu sou doente. Não, você não é. Você está vivendo uma experiência de algo. Eu não sou ansioso. Eu estou ansioso. Olha a diferença. Eu não sou depressivo. As pessoas não afirmam assim? Eu estou vivendo a experiência que a depressão me impôs agora. Mas eu vou superá-la. Com a ajuda de médico, sim, porque tem muita gente que acha que vai no centro espírita, não precisa, vai tratar o corpo com o médico, e vai tratar de você espírito aonde? Numa instituição que te ofereça condições. Então precisa de uma coisa aí da outra, é multidisciplinar, vai tomar o remédio, mas vai também se ajudar, porque se não ajudar, nada muda. Uma coisa trata o efeito, a outra trata a causa. Então comece a mudar o palavreado. Eu estou, não sou. O que eu sou é potencial divino. Eu sou essência, criado à imagem e semelhança de Deus. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Olha só, nem tudo me convém, porque assim eu vou semeando coisas boas e automaticamente colhendo coisas boas. O Livro dos Espíritos diz o seguinte para a gente, questão 920, que também já foi repetida aqui N vezes. A felicidade plena pode ser alcançada aqui no planeta Terra, porque todos nós buscamos isso de alguma forma. Meio equivocadamente, mas buscamos. Pode? Resposta não. Porque a vida aqui foi dada para a gente como prova e expiação. Mas cabe ao ser quanto comporta a tua existência na Terra. Ser feliz aqui agora. Olha que maravilha! Então quando a gente muda a forma de ler a vida, muda a forma de interpretar as coisas, tudo se torna leve, suave. E aí a felicidade vem na sequência. Com isso as doenças vão deixando de existir. Olha que maravilha! E nós vamos ter vida e vida em abundância. Jesus diz isso: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Com isso seremos todos muito bem aventurados. E pela atenção, obrigado. Eu vou encerrar aqui para a gente fazer parte de perguntas. Deixa eu ver onde que para. Parou?